vocês? Hoje tem participação especial com a Fritinha, que tá recém-operada. Ela castrou e foi... Hein? Gente, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, porque eu vou responder as perguntas de vocês lá do meu Instagram, inclusive me sigam lá, @ThaisRTrindade, sobre a minha cirurgia que eu fiz há mais ou menos 2 anos atrás, a mamoplastia redutora, e sempre eu recebo perguntas lá no destaque, tá? Às vezes as pessoas sempre perguntam, respondem em stories do meu destaque sobre a mamoplastia, e hoje eu vou responder pra vocês e falar um pouquinho da cirurgia, tá? Então, bora lá! E a primeira pergunta que assim sempre me fizeram antes de eu fazer a cirurgia: ai, Thais, por que você tem vontade de fazer? Seu peito é tão bonito e tal. Gente, vou explicar pra vocês de uma vez por todas o porquê que eu quis fazer a mamoplastia redutora. Porque é muito fácil as pessoas de fora falar, né? Mas a gente se vê no espelho todo dia, né, e sabe que incomoda a gente. Então, eu usava 52, 54 de sutiã, então eu tinha muito peito, tá? E como vocês podem ver, eu sou magrinha e eu também sou baixa, então eu vou deixar até uma foto. Hoje eu até engordei um pouquinho, mas eu vou deixar uma foto de como que era meu corpo, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Então, eu usava um sutiã muito gigante, então ficava muito desproporcional, sabe, por eu ser muito magrinha. Então foi esse o motivo assim principal de eu ter feito a mamoplastia redutora. E outra coisa também, né, gente, era um peito natural muito grande, então óbvio que era um peito caído. Então era uma outra coisa que me incomodava também, a autoestima, né, então isso também me incomodava muito, 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 então eu decidi fazer. Outra pergunta: você chegou a ter problemas na coluna por ter seios muito grandes? Pessoal, eu tenho cifose dorsal, sim, eu tenho ainda, tá? Mesmo eu tendo feito a cirurgia, isso não cura. O médico me falou na época que é hereditário, tá? Então, eu tenho mesmo. Mas eu acredito que piorou muito mais com o peso dos seios, né? Porque, pra vocês terem noção, eu usava um sutiã muito grande e a alça também era muito grossa. Então, aqui, ó, no meu ombro, até ficava mais fundo por conta do peso, né? E da marca do sutiã. Então, era horrível, horrível, horrível. Então, sim, eu tenho ainda problema na coluna, mas graças a Deus, por eu ter realizado esse sonho, por eu ter feito essa cirurgia, diminuiu muito as minhas dores. Outra pergunta: o médico, ele usou qual anestesia? Ele usou a peridural, e essa anestesia, pelo que eu entendi, ele anestesia, claro, você toma aquele remedinho, né, que você dorme, e aí ele anestesia a gente daqui da cintura pra cima. Não é igual aquela de grávida, né, que é da cintura pra baixo, não. A minha foi da cintura pra cima, tá? E foi tranquilo. A geral eu tenho um pouco de medo, tenho um pouco de receio da anestesia geral, tá? E além do mais, ela é mais cara. Próxima: teve medo? Gente, eu nunca tive medo. Eu acho que a minha vontade era muito maior, né, de realizar esse sonho, de diminuir o meu seio, do que ter medo mesmo, assim, da cirurgia em si. Então, pra mim foi super tranquilo. Eu sei que tem pessoas que têm um pouco de medo, né? Medo de morrer na sala de cirurgia. Eu confiei super assim no trabalho do meu médico, é um médico muito, muito bom, muito conhecido aqui na cidade onde eu moro, então foi tranquilo. Próxima: colocou prótese? Eu não coloquei prótese, tá? Eu decidi não colocar, porque eu tive muito medo de rejeição no futuro, sabe? Porque na época, antes de eu mexer com cirurgia, eu pesquisei muito e algumas influenciadoras estavam assim falando muito sobre aquela doença do silicone. Então eu fiquei com medo de acontecer comigo
E na época eu também fiquei com medo de não conseguir amamentar quando eu tivesse filho. E eu acredito que mesmo assim eu não vou amamentar. Não sei porque eu tenho isso na minha cabeça até hoje, mesmo eu não tendo colocado prótese. Mas eu acho que isso não tem nada a ver, né? Meu médico até já me falou que tem pessoas que colocam prótese de não sei quantos ml e tem filho e amamenta do mesmo jeito normalmente. Então isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Pode fazer relação depois de quanto tempo? Depois da cirurgia? Gente, eu acho que é depois de uns 20 dias, tá? Que os seus pontos assim estão mais tranquilos. Eu não lembro, gente, pra falar a verdade, eu não lembro pra vocês quando que eu fiz, depois de quanto tempo, mas eu acredito que seja por aí, tá? Mas eu sei que tem gente que tem tanto medo dos pontos abrirem, que não faz até cicatrizar tudo, sabe? Mas eu acho que não tem problema depois de uns 20, 30 dias, não. Você fez algum tratamento para clarear cicatrizes? Tratamento, não. Eu comprei a pomada que o meu médico me passou, me receitou. É uma pomada até cara, tá? Bem cara. Se eu lembrar o nome, eu coloco aí, falo pra edição colocar aí, tá? Mas eu não lembro o nome. E eu também usei, pra dar uma ajudada, o óleo de girassol. O óleo de girassol, ele é muito bom, ele é excelente pra cicatriz, tá? Mas eu vou falar pra vocês algo de mim mesmo. Eu tenho uma cicatrização muito boa, tá? Geneticamente falando. Nunca dei queloide na minha vida, nunca, tá? Então, tranquilo. Mas eu usei só o óleo de girassol, além da pomada que o médico receitou. Outra pergunta, você sentiu que diminuiu muito o peso do seio? Nossa, demais, um alívio, foi um alívio pra mim. Porque pensa, gente, eu usava 54, numeração de sutiã 54. Pensa o tanto que era gigante pra um corpo, tipo assim, que na época eu pesava 45 quilos, né? Então, assim, foi um alívio pra mim. E outra pergunta também que com certeza eu vou já respondendo nessa, é quanto que eu tirei, gente. Eu até anotei aqui, 840 gramas, 845 gramas de um e 810 gramas do outro. Então pensa o tanto de peito que o médico tirou. Muito peito. Próxima pergunta. Qual é a parte mais difícil do pós-cirúrgico? Eu acho que sem dúvidas a forma de dormir. Sabe quando a gente ia dormir, quando eu ia dormir? Jesus amado. Nossa, gente, doía as minhas costas, porque você não pode deitar de bruço, né? Você não pode deitar de lado. Quando vai aumentando o tempo, né? Quando você tiver aí com uns 2, 3 meses de cirurgia, o médico libera você dormir de ladinho. Mas é no máximo que você pode, tá? Porque não pode de jeito nenhum prejudicar a cirurgia, porque tá com ponto, né, e tudo. Então, o que mais me incomodou, sem dúvidas, foi a posição de dormir. Foi bem complicado, principalmente na primeira semana de cirurgia. Na primeira semana foi bem tenso, bem tenso. Próxima pergunta. Para quanto foi a sua numeração de sutiã? Pessoal, essa é uma pergunta bem complicada, sabe por quê? Porque quando eu tinha feito a cirurgia, até os 5 meses de cirurgia, eu usava, tipo assim, PP, sabe, de sutiã. Mas aí o peito, ele vai desinchando, ele vai se assentando no lugar, né, vamos dizer assim. E aí eu usei P, depois disso, depois de 5 meses eu estava usando P. Porém, hoje, quase 2 anos após a cirurgia, hoje eu estou usando M, sutiã, tamanho 42, 44, tá? Mas assim, ele aumentou, gente, pouca coisa, sabe? Não foi uma coisa, nossa, gigante, o peito ficou gigante, não. Ele assentou no corpo e aumentou levemente. Pouquinha coisa, mas aumentou, tá? Não vou mentir pra vocês, aumentou um pouquinho. Então, hoje em dia, eu tô usando o tamanho M de sutiã. E a próxima pergunta, que muitas pessoas, acho que foi o auge, assim, das perguntas que eu mais recebi, é qual o valor que você pagou no total? No total,
pelas minhas contas aqui, no total foi quase 13 mil reais. Eu vou passar pra vocês, tá tudo anotadinho aqui, os valores de cada coisa, tá? E esse valor de quase 13 mil no total, eu incluí tudo, gente, até as lavagens do salão de cabelo, tá? Porque na época meu cabelo era grande, então eu lavei meu cabelo no salão e eu tinha também, eu lembro que na época eu tinha um pouco de mechas no cabelo, então virava uma maçaroca quando eu ia lavar em casa. Então aí eu incluí também as lavagens no salão. Então vamos lá. Então o médico foi 7 mil, anestesista 1.800, hospital 2.673, instrumentadora 400 reais, sutiã cirúrgico 160 reais cada um, eu usei 2, meia antitrombose 130 reais, eu usei apenas uma, tá? E essa meia você tem que usar por mais ou menos 15 dias. Remédios, 1.000 reais, na época eu lembro que eu tive um descontinho, foi pra 800 e pouco, quase 900, tá? Por conta do plano de saúde. Exame, lembra daquela época, 2 anos atrás, a gente tava passando por uma crise, né? Então a gente tinha que fazer esse exame, foi 80 reais. Roupas para o pós, eu também incluí, 259 reais. Então, lembrando, até uma dica para quem for fazer essa cirurgia, esse tipo de cirurgia, compra bastante roupa aberta, tá? Que tem botões aqui para facilitar vocês a fazerem o curativo, né? A ir ao médico, nos retornos, tá? Porque não pode levantar o braço. Lavagens de cabelo no salão, 240 reais. E lembrando que na época eu tinha plano de saúde, então consulta, exames, antes, né, pré-cirurgia, foi tudo pelo plano de saúde, tá? E lembrando que esses valores aqui foram valores de 2 anos, de quase 2 anos atrás. Então, com certeza, muita coisa aumentou, né? Várias crises e tal, então muita coisa aumentou. Então, provavelmente, não é um valor atualizado. E eu vou falar pra vocês como que eu me sinto, né, tendo realizado esse sonho, que foi um sonho, gente, que eu vou falar pra vocês. Nossa, foi difícil, mas eu sou muito grata, não só ao meu médico, né, porque arrasou muito no resultado da cirurgia, mas sou muito grata ao meu marido, o Lucas, que me ajudou muito, me apoiou muito, a minha mãe. E a gente correu muito pra conseguir realizar esse sonho, então eu tô muito realizada. E foi a melhor coisa que eu fiz, foi fazer essa cirurgia. Porque, gente, me incomodava muito, acho que até falei na primeira pergunta, me incomodava bastante. A autoestima, o seio, eu já tive muita crise de dor na coluna na época, hoje em dia até que diminuiu bastante por conta da cirurgia que eu fiz, mas na época, nossa, eu tinha várias crises, muita dor na coluna, então eu agradeço demais por Deus ter me dado a oportunidade de ter realizado esse sonho. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você tiver mais dúvidas, manda aqui nos comentários, se tiver bastante dúvidas diferentes, tá? Eu posso fazer parte 2 desse vídeo, tá? Então, muito obrigada, clica em gostei pra me ajudar, me siga no Instagram, @ThaisRTrindade, que lá tem muita coisa, eu dou bastante dicas pra vocês, tá? E é isso, um beijo!